como vocês sabem, é hora do nosso bate-papo por aqui. A gente vai conversar com ela, que é fonoaudióloga, já tá aqui comigo. Tudo bom, Milene? Tudo Milene bem. Barbosa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. E a gente vai falar sobre o transtorno, né, do espectro autista, o famoso TEA, né? O TEA, que é um distúrbio do neurodesenvolvimento caracterizado por um desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, e quando identificados atrasos no desenvolvimento de forma precoce, é muito melhor para o desenvolvimento e preservação do cérebro. O trabalho de fonoaudióloga tem uma grande participação no tratamento da comunicação do paciente autista, e é por isso que a Milene está aqui. Falei tudo, Milene, é isso mesmo? Falou. A gente vai entender melhor agora então. Qual que é o papel do fonoaudiólogo para ajudar a criança autista? Quando ela já chega com esse diagnóstico do autismo, né? Isso, vamos lá. A fala é um dos primeiros sinais mais perceptíveis pelos pais, né, em relação ao diagnóstico de autismo. Então os pais chegam na fono com aquela queixa, né, meu filho não fala, ou muitas vezes o meu filho fala, mas a gente não compreende o que ele fala, ele não consegue me relatar o que aconteceu na escola. E sempre muito cedo. Já ainda bebê, depois dos 2 anos. Isso, depois dos 2 anos, a grande maioria, né? Hoje tem chegado uns menores, né? Um pouquinho antes de 2 anos, com os pais, os pais já percebendo que a criança não consegue pedir o que ela precisa, o que ela quer, né? Não consegue, ou muitas vezes eles se queixam que a criança não atende quando chamada, né? Aquela questão já da linguagem receptiva, né? Do começa entender. A ter um alerta ali, um sinal. Isso. Preciso procurar uma ajuda, né? Um auxílio profissional. Isso. E nós, fonoaudiólogos, né, temos o dever de aprimorar essa comunicação da criança autista, né? Porque a gente sabe que a fala, a linguagem, a comunicação em si é a maneira de interação. Né? É muito importante para a nossa vida, né? Não tem como fugir disso, né? Isso. E já aconteceu de chegar uma criança realmente com o pai reclamando, ela não tá falando direito, ou ela não se comunica, ela não tem interação, mas o pai ainda não ligou ao espectro autista, e aí com a fonoaudióloga você descobre com o seu trabalho, né? Sim, porque a gente tem muito caso de autismo que não é assim a fala propriamente dita que não desenvolve. Ele desenvolve fala, mas ele não tem uma comunicação funcional, né? Então o que é isso? Ele não sabe quando usar essa fala, ele não sabe como usar essa fala. Né? Então é aquela criança que não mantém um diálogo, é aquela criança que não consegue relatar, por exemplo, o que ela passou na escola. Então os pais chegam com essa dúvida, achando só que o filho tem um atraso de linguagem, vamos dizer assim, mas tem outros comportamentos, né, por trás que mostram pra gente sinais de autismo, né? Então, às vezes, um comportamento mais agitado, um comportamento mais agressivo, uma grande falta de atenção na escola, né? Até mesmo um déficit cognitivo. Então, tem muitas coisas que os pais podem não ter percebido naquele momento, né? Só a linguagem estar chamando atenção, mas que tem outros sinais que indicam autismo, sim. E aí vai descobrindo conforme as sessões com a fono, né? Isso, e com a equipe multidisciplinar, né? A gente, depois de investigar na fono, a gente precisa ter outras profissionais trabalhando junto, né? Sim. Então a gente pede outras avaliações para ver déficits em outras áreas, em outras habilidades, né? Então, para poder chegar a um diagnóstico certo. E aí, como que é feita essa identificação? Para que vocês possam falar, olha, chegou aqui com um problema, um apontamento dos pais, mas a gente identificou o autismo. Como que é feito, assim, através de alguma brincadeira, alguma interação que vocês fazem ali dentro da terapia? A gente tem vários protocolos de avaliação a serem aplicados, né? Então, a gente avalia a parte fonoaudiológica como um todo, né? Então, a gente precisa ver desde se tem uma surdez, por exemplo, né? Pode ser que tenha uma surdez que não tenha deixado desenvolver fala, né? E a gente precisa avaliar outras habilidades. Então, a gente tem aspectos motores da fala, né? Que a gente precisa ver se não é isso que está influenciando.
Então é uma avaliação bem grande, é uma avaliação bem ampla, vamos dizer assim, e a gente tem que encaminhar para um neurologista, né, para estar descartando outras síndromes, a gente encaminha também para psicólogos, para estarem fazendo outros tipos de avaliações. O terapeuta ocupacional é muito importante no tratamento com autismo. Tem que ter todo esse suporte, né, Milene? Por isso que é importante a equipe multidisciplinar sempre. E aí os pais conseguem ver também, quando crianças, né, pelo jeito que ele brinca, pelo jeito como ele, enfim, se desenvolve, se ele é autista, como que os pais já começam a identificar isso logo cedo, assim? Eu costumo dizer que lá em 2007, né, quando o dia 2 de abril foi intitulado o Dia da Conscientização Mundial do Autismo, era mais com o intuito de transmitir o que é o autismo, transmitir esse conhecimento, né? Muita gente não conhecia o autismo, né? E hoje, o dia 2 de abril, o mês de abril, né, que é o mês de conscientização do autismo, a gente já vê como um espaço para eles, para os próprios autistas ou as famílias dos autistas estarem lutando, né, pela inclusão, pelo respeito, né, por todas as causas que eles têm que lutar mesmo, né? A gente estava, inclusive, falando do Marcos Mion, né, com o Romeu Mion, isso, que tem um trabalho muito bonito, muito forte nisso e que tantas pessoas entenderam melhor o que é o autismo através, né, da fama, do sucesso do Marcos Mion, que ele usou também a favor de falar mais sobre esse espectro, né? Então muita gente também passou a conhecer através dele, isso, com certeza. Isso é muito, muito importante, assim. E a gente vê que, nesse caso, em tantos casos, começa ali desde a infância, mas e de repente adultos, que já têm alguma dificuldade na fala e tudo mais, eles conseguem também ter um trabalho com a fono? Sim, os adultos com a fono também, mas também partem bastante para o lado da terapia psicológica, né? Então, aqueles adultos que têm dificuldade de, por exemplo, no emprego, e conversar, participar de uma entrevista, dar uma palestra, né? Ou aqueles adultos que não conseguem se sociabilizar dentro de um grupo muito grande de pessoas, né? E tem, claro, a parte da fono, porque muitas vezes a gente precisa trabalhar dicção, né? Tem muitas questões em relação às expressões, que os autistas muitas vezes têm dificuldade em relação à expressão do que o outro está mostrando, ele entender o que o outro está sentindo, né? Não tem muito esse filtro, vamos dizer assim, e às vezes a fono precisa ajudar também. E aí, que normalmente você já descobre ali desde criança, né? E a gente tava falando disso, das brincadeiras, só para concluir, assim, a criança ela brinca mais sozinha, ela realmente não consegue fazer amizade fácil, ela não consegue interagir. Como que se identifica logo cedo, né? A criança autista, geralmente, por conta da dificuldade de comunicação, da dificuldade de interação, ela acaba brincando mais sozinha, né? É uma criança que não quer interagir com o outro, que prefere brincar mais sozinha. Falando de brincadeira, muitas vezes é uma criança que não usa os brinquedos com a sua maneira funcional, a sua maneira correta, né? Então a gente vê muito na internet, por exemplo, quando fala de autismo, fala daquela criança que ao invés de rodar o carrinho no chão, brincar de carrinho, ela vira o carrinho para cima e só roda a roda do carrinho, porque para ela é um estímulo ver aquela roda girando, né? Então são muitas coisas dentro da brincadeira que a gente consegue ver, né? Como ela evolui nessa brincadeira. Isso. Porque a gente já está acostumado. E, infelizmente, às vezes a gente vê também, até recentemente eu vi, algumas crianças e adolescentes, né, autistas que ainda sofrem, né, no convívio com a sociedade ou na escola. Sim. Como que você, que melhor pessoa para dizer isso, que trabalha realmente com autistas, com pais de autistas, como que hoje em dia a sociedade tudo se prepara para lidar e para enfrentar esse espectro de uma maneira saudável, natural, e que as pessoas consigam entender que não é pra sofrer bullying, não é pra ser diferente, Isso. não é pra se destacar e você acabar assim. Eu vi um vídeo recentemente que as meninas caçoavam de uma menina porque ela não queria interagir e tudo mais. Como que a sociedade hoje absorveu isso? Eu acho que a gente já quebrou bastante barreira, né? Antigamente a gente tinha muito mais questões relacionadas a essa. Hoje ainda existem muitas, né? Principalmente em escola, em relação ao bullying.
pela faixa etária, vamos dizer assim, né? Tem muitas questões também que a gente vê, por exemplo, na convivência do lazer, né? Então, é isso que eu digo, que o dia 2 de abril, hoje, para mim, ao meu ver, é um dia em que eles podem mostrar e dizer o que eles estão querendo, né? O que eles estão precisando. Um espaço Um espaço mesmo, né? Porque eles têm muito que ser inserido ainda, né? Hoje as pessoas já conhecem o autismo, já sabem como é, mas por ser um espectro muito amplo, né? São muitas coisas, são muitas informações que a gente tem que ter. E é isso que a gente precisa conseguir lutar, pela aceitação do que é dito como atípico, né? Mas talvez não seja um atípico, né? Não sei se você sabe, mas a semana passada a gente teve a informação que nos Estados Unidos a estatística é uma criança típica para 36... uma criança atípica, um autista para 36 crianças típicas. É um número absurdamente grande, se a gente for pensar, né? Pensando que numa classe, por exemplo, tem 36 crianças. Então, se a gente for essa estatística, cada classe tem um autista. Então, é um número absurdamente grande que a gente precisa, a sociedade precisa começar a inserir essas crianças de uma maneira completa. Ou seja, não é atípico. Não é né? atípico mais. Está cada vez mais comum. Isso. E o trabalho da Fono, ele consegue desenvolver melhor essa fala, ele consegue desenvolver melhor a comunicação com os pais e com os coleguinhas? Isso, a gente trabalha para desenvolver a comunicação, né? Não necessariamente em forma de fala, né? De maneira verbal, vamos dizer assim, mas a gente tem muito recurso hoje da comunicação alternativa, por exemplo, que é uma coisa no Brasil que ainda precisa ser muito mais explorada, né? Então, tem essa questão da comunicação alternativa, que tem muitas crianças autistas que não conseguem mesmo desenvolver fala. E ajuda bastante. Ajuda muito. E sempre visando a interação, né? Sempre visando a inserção deles no meio social. Eu acho que fica esse recado de que é importante, né? Não só o neuro, que é muito importante, mas também uma fono para desenvolver. E eu quero te agradecer muito sua presença aqui no programa para falar com a gente sobre isso. Ainda mais um dia depois do Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, né? Muito obrigada. Imagina. Que você continue fazendo o seu trabalho excelentemente bem.